Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Você já ouviu falar sobre simbiose emocional? Fique aí que já vamos conversar sobre isso. A simbiose, no início da vida, faz parte do processo de desenvolvimento emocional e é saudável. A criança, ela está aprendendo a distinguir entre o próprio eu e o mundo externo. Então, quando uma criança nasce, ela demora um certo tempo para perceber que ela é um ser único. Ela acha que está junto com a mãe. Esse é um processo de simbiose. Ela não sabe distinguir até que ponto é ela e até que ponto é a mãe. Normal, quem estuda o desenvolvimento infantil sabe que esse é um processo que todos nós passamos. O problema é quando na vida adulta há a simbiose emocional. O que significa isso na prática? É um tipo de interdependência no mundo externo. A pessoa, ela se sente ligada a outras pessoas. Vou dar um exemplo de algo que acontece muito. É a simbiose materna. A mãe e o filho não conseguem se separar. Muitas pessoas falam sobre o cortar o cordão umbilical e de perceber que o filho tem que ir para a vida e o filho mesma coisa. O que eu percebo, e eu conheço muitos casos dessa forma, muitas mães aprisionando os seus filhos e os filhos junto com a sua mãe. É o que a gente chama também de codependência, um é dependente do outro. Eu sei de muitos casos de mulheres que sofrem bastante no casamento porque o filho está ligado à sua mãe. E enquanto ele não cortar esse cordão umbilical, essa simbiose emocional, ele não consegue ser pai e esposo. Por quê? Porque ele está ligado na mãe. Eu tenho visto muitos casos de mulheres que são vistas, entre aspas, né, como a amante e a mãe como a esposa. Então, ao ponto do filho avisar a mãe onde vai, o adulto, e a esposa não sabe. A mãe chega na casa da família do filho e fala: ó, esse armário não tá bom aqui. Começa a dar ordens. E o filho ou a filha, que eu já vi também casos, acabam sendo dependentes da mãe. Tudo que a mãe fala, obedece. E isso é uma simbiose emocional. Ele não conseguiu, ou ela, cortar esse cordão umbilical. Na maior parte das vezes, o homem é mais difícil disso acontecer. E tem muitos homens fracos porque estão ligados na sua mãe. Ele quer ser o salvador da sua mãe. Muitos viram coisas horríveis de a mãe ser maltratada, enfim, tem situações bem delicadas. Só que ele entra como o salvador e daí ele briga com a esposa. E um dia eu vi uma pregação, na verdade, eu achei muito interessante, uma pregação voltada para homens, dizendo assim: homem, se a sua mãe vai na sua casa e dita ordens e prejudica de alguma forma a sua esposa, cabe a você chegar para sua mãe e falar: mãe, eu nunca vou te abandonar, eu te amo, mas na minha casa você não vem mais. Eu vou te visitar. Esse é um compromisso de um adulto. Então precisa amadurecer e cortar esse laço, né, entre mãe e filho para ser adulto. Porque como que um homem, uma mulher vai assumir uma família sendo que está ligado à mãe? Conheço casos, já ouvi falar de casos da mãe de um deles dormir no meio do casal. Claro que quando você ouve isso, você pensa: será possível? Eu, como terapeuta, sei que sim. Como que a outra pessoa aceita? Pode acontecer. Adulto com 30 e poucos anos, que não se casou e dorme com a mãe, ou consulta a mãe o tempo todo.
em vez de conversar com a esposa, ou nem cogita a hipótese de se casar. Se bem que eu como terapeuta, ainda acho melhor a pessoa assumir, ficar com a mãe, então, e nem tentar um casamento, porque muitas vezes os filhos e a esposa sofrem demais quando há essa simbiose. Então, por mais que seja triste, é melhor a pessoa assumir e ficar com a mãe do que formar uma família nessas condições. Esses dias, conversando com um moço, numa loja, ele acabou contando que a mãe estava com depressão, ele com sérios problemas, e nessa conversa ele falou que os irmãos os incentivavam a arrumar uma namorada, a se casar. Daí ele disse assim: não, eu não posso, eu sou o homem da minha mãe. Então é muito complicado isso. Então chega um momento que a gente não tem o que fazer, depende de cada um. E essa mulher, né, essa história que eu tô contando, ela está com depressão há mais de 20 anos e ficou assim após a morte do esposo, o pai do moço, né? E o moço assumiu esse papel, deixando a vida dele para assumir o homem da casa. Então é muito complicado isso. Essa simbiose é muito prejudicial. Então é algo para pensar, sim, e se for preciso, pedir ajuda. Porque se você conhece alguém ou você está vivendo uma situação de simbiose emocional, help, é muito perigoso, porque você pode viver a vida inteira em função de um familiar e depois, quando você se der conta, a sua vida passou e você não conseguiu nada. Vamos refletir sobre isso e tomar atitude. Até!